Olá, amigo do conhecimento, ele é perseverante, questionador e um bom amigo. Natural de Porto Alegre, o filho do seu Darcy e da dona Rita, é formado em Química pela PUC-RS, com mestrado em Química Analítica Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. O marido da Débora é professor há 24 anos, sendo 6 destes no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Bento Gonçalves. Futuro pai do Joaquim, Alexandre e pai de coração da Evelyn, está concluindo o doutorado em qualidade ambiental e já perdeu as contas da quantidade de horas de navegação no nosso Rio dos Sinos, rio este objeto de sua extrema preocupação. Hoje teremos uma conversa de peso com Alexandre Gomes Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Grande prazer conversar contigo. Obrigado pelo convite. Natural de Porto Alegre, desde sempre envolvido com as questões da química. O que leva alguém a fazer uma faculdade de química, Alexandre? Bom, o que levou a fazer a faculdade de química, Rodrigo, foi que o meu professor do ensino médio, Foi uma má influência era muito ruim o cara. Era muito ruim o cara. Eu disse, não, eu posso ser melhor do que ele. E aí eu fui fazer química. E primeiro eu fui fazer engenharia química, aí não conseguia passar no vestibular, como a grande maioria do pessoal não conseguia. Aí surgiu a oportunidade de entrar em química, entrei em química e me achei dentro da química e adoro. Como licenciatura mesmo? Como licenciatura, porque no momento que eu terminei a licenciatura, o que faltava para mim para terminar como bacharel era 1 ano e meio. E eu, em 2 anos, eu fiz o meu mestrado. Então, entre me formar bacharel e mestre, eu preferi mestre. E aí eu fui para Santa Catarina fazer meu mestrado em Química Analítica. Quando é que tu descobriu como professor? Como professor? Começou a dar aula muito cedo, né? Não, sim, eu não estava nem formado ainda, eu estava no terceiro semestre, eu já peguei aqueles contratos emergenciais do Estado para ser professor, e ali entrei na sala de aula e disse, não, é isso aqui que eu quero e é aqui que eu vou e o caminho vai ser esse. E tu viu que de fato podia ser muito melhor que aquele professor, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Tanto é que depois, dentro da faculdade, eu também fui desafiado por uma disciplina que eu tinha, Química Analítica, né? E aí eu fui para Química Analítica, porque eu também achava que eu podia ser melhor do que aquele professor de Química Analítica. Então aí o meu mestrado foi em Química Analítica porque eu fui desafiado. Química Analítica, bom, é detalhes. Tu vai estudar a química em detalhes, então tu vai ver as quantidades de coisa que tem. Por exemplo, um fármaco, sei lá, cafeína, que é um fármaco hoje, né? Qual é a quantidade de cafeína que tem, por exemplo, no Rio dos Sinos? Então a gente vai estudar, determinar a quantidade de cafeína e correlacionar isso com a legislação, se é bom para a saúde ou não é bom para a saúde. Por que tu fala exatamente da cafeína no rio? É muito expressivo o volume de cafeína? É porque o cafeína é um indicador de ocupação humana, né? De urbanização, de poluição urbana, né? Então, hoje não tem quase nenhum medicamento ou nenhuma bebida que não tenha cafeína. Então, a cafeína é expelida pela urina. Então, como a gente sabe que na região do Rio dos Sinos, abrangendo todo o Rio dos Sinos, desde Caraá até a praia de Paquetá, a gente sabe que nós temos o quê? 5%, talvez 8% de tratamento de esgoto, né, em toda a bacia do Rio dos Sinos. E a grande maioria do esgoto doméstico vai para dentro do Rio dos Sinos. Então, isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Eu tinha prestado atenção na quantidade de café que a gente acaba jogando in natura, né? O café passado, logo depois de passado, ou que sobra numa cafeteira ou numa térmica, e que a gente joga na nossa água, simplesmente espelha aquilo ali, pronto.
Uma vez eu vi uma reportagem da quantidade de cafeína que existe no rio a partir daqueles dejetos que a gente mesmo cria. Mas também não parece que tenha outra solução que não essa mesmo. Teria que se tratar antes de jogar de volta no rio. Isso, né? A solução é o tratamento de esgoto doméstico, né? Que até a Comusa está fazendo um esforço enorme agora com a estação de tratamento experimental ali, né? E estão fazendo uma estação de tratamento grande. É um esforço tremendo. Então, teria que fazer essa parte antes de chegar no rio, né? Claro que não se tem muito claro ainda qual é a influência da cafeína, né? Se tem alguns estudos, mas não está bem claro ainda qual é a influência da cafeína no meio ambiente, no ambiente em si. Mas se sabe que ela é utilizada como um marcador de poluição urbana. Então, eu tenho cafeína, eu tenho poluição urbana. Então, tu pode usar como isso, né? A quantidade de metais pesados é o que mais preocupa realmente, né? Pela nossa região ser coreiro calçadista, né, se tem ainda essa preocupação. Só que o que se está observando, o que eu venho observando com os meus estudos ali que a gente tem feito, e até está para sair agora um resultado de metais de uma parte do meu doutorado, que não está sendo tão expressiva. Por quê? Porque as empresas que fornecem ou que forneciam metais pesados para dentro do rio, elas estão muito bem fiscalizadas e controladas hoje. Então, elas têm um sistema de tratamento de efluente deles muito eficiente, tem uma fiscalização muito grande, né, em cima deles. Então, o pessoal tem que andar na norma e tem que ter um controle muito grande. O que acontece hoje é aqueles metais que já estavam, que já foram depositados ao longo do trecho. Então, o que a gente pode... O metal ele se deposita todo no fundo, né? Na realidade, ele se deposita no fundo e conforme a variação de pH ou de acidez da água, ele pode trocar para água ou permanecer imobilizado no sedimento. Certo. Né? Então, ele pode ter essa troca. Então, posso estar, sei lá, um período de enchente eu não vou ter, porque eu tenho um volume muito grande de água, eu não vou ter muitos metais na água, né? Mas um período de muita seca, onde o rio está muito baixo, onde eu tenho uma concentração grande de algumas substâncias no rio, né? Principalmente... Quer dizer que a cheia ela lava o rio. Isso, a cheia lava e a seca faz aflorar algumas coisas, né? Esse é o grande perigo que a gente tem para um desenvolvimento de câncer na população, por exemplo? É o maior malefício que pode acontecer? Eu vejo assim, Rodrigo, que os metais, eu acho que as empresas estão muito bem controladas, tem uma fiscalização grande para o pessoal, tem a população está consciente, está preocupada em relação aos metais. Mas eu vejo que para essa questão do câncer, tu tem outras coisas, por exemplo, os fármacos. Hoje, todos nós, toda a população, já tomou de alguma forma ou em algum momento algum remédio, algum medicamento, né? Seja ele para uma dor de cabeça, uma gripe, ou seja ele, sei lá, para um tratamento avançado para câncer. O excesso desse remédio é expelido pelo teu organismo através da urina, através das fezes, através do suor, ele é expelido. Para onde vai isso hoje? É a mesma questão da cafeína. Né? Para onde vai o antibiótico que eu tomei em excesso? Bom, é expelido pela urina. Para onde vai a nossa urina? Né? Então a gente teria que fazer um exercício dentro de casa. Bom, tomei o comprimido hoje, bom, ele fez efeito, me curou, ele fica mais uns 2 dias no meu organismo, ele vai ser expelido pela urina. A urina vai para onde? Bom, a urina vai para o vaso sanitário. Não, a urina vai para o vaso sanitário, mas do vaso sanitário vai para onde? Bom, eu tenho um cano que ele liga e vai para longe da minha casa. Não é assim, né? Nós temos que ter a consciência que não é assim. Ele está num cano, está ligado no sistema... Mas se fez milenarmente. Isso, né? Não. Ao longo do tempo sempre foi assim. É uma questão... vejo que eu ponho para longe. Exatamente. Resolvi o problema. Sim, é uma questão cultural. Uma questão cultural. E a gente não está preocupado aquilo que depois que saiu do vaso sanitário, a gente não está preocupado com aquilo. Mas aí o que acontece? Aquilo vai, sei lá, um sistema de coleta de água. Essa coleta de água tem tratamento? Não, hoje nós não temos. O tratamento que tem hoje é eficiente?
Não para todos os medicamentos, para alguns é. Então, o que acontece? Isso cai dentro do rio. Então, hoje a nossa preocupação, uma das preocupações que a gente tem e um dos grupos que tem dentro da Fevale em qualidade ambiental, ele está começando a olhar esse tipo de interação, que é o que a gente chama de disruptores endócrinos, que são os medicamentos. Parte de medicamento, tanto na água, tanto no sedimento, tanto nos peixes, e agora tem uma preocupação e tem alguns estudos mostrando que nós temos problemas no ar também. Né? E não é só o ar na beirada do rio, é o ar dentro da cidade. Né? A gente expele, sabe hoje que a gente expele também alguns medicamentos pela respiração. Né? Então, há essa preocupação. Então, metais, está controlado, tem problema, está visualizado, subimos, temos problemas, né? Todo mundo se preocupa com mercúrio, com chumbo. Não, mercúrio e chumbo é os que menos aparecem hoje. Cromo devido à tinta no couro, tal. Não, isso já está bem controlado. Mas a parte de fármacos, como é que está sendo controlado? Como é que a gente está pensando nisso? E isso é uma questão que eu acho que não é uma questão assim para o futuro, para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. A gente pode estar sofrendo hoje consequências disso e isso não Exatamente, isso não está, e a gente não está se dando conta, Tanto é que tem algumas campanhas muito boas, e onde é que tu vai botar o teu comprimido, aquele que sobrou da farmacinha? Venceu, o que eu faço? Descarga. Sumiu da minha casa. Não é assim, né? Tem pontos de coleta de remédio, medicamento, para não ir para o sistema de esgoto. Ainda existe pouca consciência em relação a isso, né? Muito pouca. Claro que a população está muito mais consciente do que era antigamente, né? Tanto seja ele através de lei, porque hoje tu tem um controle muito grande. Jogou um papelzinho para fora do carro ou uma latinha para fora do carro, tu é multado. Então aí doeu no bolso, a pessoa se educa. Educa. É isso aí a ideia. Não doeu no bolso, não educa, né? Mas como está doendo no bolso do pessoal, o pessoal, opa, para aí, não vou jogar, né? E há uma crescente de educação em relação a isso, principalmente com os pequenos, né? Uma gurizadinha. E eu digo por isso porque eu tenho a minha filhota do coração, a Eve, e de vez em quando eu faço umas burradas lá e ela vem, ô tio Alexandre, ela me chama de tio, né? Ô tio Alexandre, tu tá fazendo errado, tu não é professor de ambiental, ela ainda brinca comigo, né? E aí eu ainda digo para ela, tô fazendo errado, mas tu não faz isso, né? Tu não faz isso. Porque as crianças estão tendo já na escola, aí que eu chamo de ensino, eles estão sendo ensinados a ter educação. Perfeito. Na área ambiental. Então isso é perfeito hoje em dia. Está se criando uma nova geração. Uma nova geração muito mais consciente, muito mais ligada do que nós, né? Do que a nossa geração, ou uma geração anterior a nós, posterior a nós. Vamos falar de tecnologias nesse controle, o uso de drones ao longo do nosso rio. E vamos falar um pouco da nossa nascente, da linda nascente do nosso Rio dos Sinos, mas isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o químico Alexandre.